Bom, afetou diretamente, né? Em março, no começo de março, eu estava voltando para mais uma perna da turnê. A gente fala de pernas, né? São legs em inglês. Cada perna da turnê dura normalmente de 10 a 11 semanas. Sempre quando a gente termina cada perna da turnê, nós vamos para casa, todo mundo vai para sua casa e descansa por 2 semanas. E logo volta em seguida, porque é uma turnê muito intensa, né? Depois dessas 2 últimas semanas, no comecinho de março, eu voltei para mais uma perna da turnê na Europa, na Bélgica, onde nós estávamos fazendo a turnê. E eu cheguei lá, eu moro no Canadá, eu saí no dia 9 no Canadá, cheguei lá no dia 10, quando era dia 13 a gente já estava voltando. Então imagina, né? Do dia 10 ao dia 13, muita coisa mudou. Foram cancelando tudo, a pandemia começou, a onda chegou na Europa e se a gente não saísse de lá às pressas, a gente estaria lá até agora. Porque fecharam todas as bordas e aí, enfim, tivemos que deixar o país correndo, né? Rapidamente. E o espetáculo que eu trabalho tem 111 pessoas viajando juntas, 23 diferentes nações. Então imagina como é que foi buscar voo em 3 dias para todo mundo, para que todo mundo saísse às pressas de lá. Então afetou diretamente, todos os espetáculos da companhia estão parados, estão em layoff, né? Não temos nenhum espetáculo acontecendo, tudo cancelado, tudo parado. E afetou, né? Para quem faz de 8 a 10 shows por semana, parar assim, bruscamente, né? Ninguém estava esperando isso. Afetou diretamente e muito forte. Bom, como eu disse antes, a minha agenda é uma agenda muito intensa, onde nós fazemos de 8 a 10 shows, 8 a 10 espetáculos semanais, né? Normalmente os shows são de terça a domingo e de quinta até domingo normalmente a gente faz 2 espetáculos por dia, né? Em média de 10 semanas on e 2 off, às vezes 11 semanas, às vezes 12, às vezes 9, é essa média, entre 9 e 11 e 12 semanas, vamos dizer assim. Cada perna da turnê ela tem uma característica diferente. Eu não conheço nenhum tipo de turnê mais intensa do que essa, com nenhum tipo de artista ou bandas. Normalmente as bandas saem em turnê, ficam 3, 4, 5 meses, 6 meses e param, aí entram no estúdio para gravar e ficam um ano sem viajar. Eu estou na companhia desde 2010, esse é o meu segundo espetáculo. Eu trabalhei num espetáculo chamado Drá Lyon e depois fui convidado para ingressar no Corteu. É uma turnê muito intensa. As turnês que eu faço são turnês de arenas. Esse formato de arenas são os grandes ginásios. A gente faz por continentes, né? Então, por exemplo, no Drá Lyon eu fiquei 2 anos e meio fazendo América do Norte, Estados Unidos e Canadá. Cada cidade que nós vamos, nós ficamos 1 semana e fazemos arenas. O que são as arenas? São os ginásios, né? As pessoas, às vezes aqui no Brasil não tem essa... Tô falando aqui no Brasil porque eu vim para cá agora nesse período de isolamento, não fui para o Canadá, acabei ficando aqui no Brasil. As pessoas não sabem muito bem quais são esses formatos de arena aqui, isso não é muito comum no Brasil. Lá fora, o mainstream de shows que você vê grandes bandas trabalhando, grandes artistas, são nos grandes ginásios de basquete, por exemplo, da NBA, ou nos ginásios de hóquei e tal. Então, tanto na primeira turnê quanto nessa segunda do Corteu, eu fiz 101 cidades na época do Drá Lyon e agora fiz 88 cidades
nos Estados Unidos. Então, basicamente, eu conheço o país inteiro, os Estados Unidos de ponta a ponta. Faltam só alguns poucos estados que eu não fui. E o Canadá também. E depois aconteceu a mesma coisa com o Dralion. Nós fomos para a Europa, Oriente Médio, África, Ásia Oriental, e agora com o Corteu a mesma sequência, né? Estávamos fazendo então a turnê na Europa e em função da pandemia tivemos que parar. Mas a agenda é essa. Reagendamento de shows, ninguém sabe. Nós estamos num momento agora incerto, um momento que ninguém sabe o que vai acontecer. Todos os grandes shows estão fechados, estão parados, não pode ter aglomeração. Eu acredito que não há também uma pressa por conta dos governos para que as pessoas se reúnam novamente em ambientes fechados. Então é um momento de espera, né? Espera. Ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém sabe quando vem a cura, né, dessa doença, e os governos realmente não vão colocar as pessoas em risco, né? Aglomerar 10 mil pessoas por espetáculo realmente não é uma boa ideia. Imagina, se a gente faz de 8 a 10 espetáculos por semana, imagina a quantidade de pessoas que vão assistir esses shows. O risco é muito grande. Então não há uma previsão no momento, não. Agora é o momento de ter paciência e esperar. Bom, uma experiência completamente diferente, porque não é a mesma coisa do que tocar com uma banda ou tocar, embora tenhamos uma banda, tocamos ao vivo, tudo ao vivo, né? Não é a mesma coisa do que acompanhar um artista, por exemplo, como um sideman. O contexto é outro, né? A música ela acaba sendo uma trilha sonora para, como se fosse a história que é contada, né? Os espetáculos do Cirque du Soleil são histórias. Cada espetáculo tem uma história diferente, com uma concepção diferente. Então, acontece que muita gente não tem noção do que seja um espetáculo do Cirque du Soleil. Então, vou dar uma resumida aqui. Cada espetáculo tem uma temática diferente, existe uma concepção de luz diferente, uma concepção de cenário diferente um do outro, né? Tem uma concepção de música diferente, concepção sonora, porque uma coisa é você ter um compositor que compôs todas as músicas para aquele espetáculo, e você tem depois uma pessoa que vai conceber a atmosfera sonora que aquilo vai chegar no público. É muita gente envolvida. Aí você tem o diretor artístico, você tem o criador do espetáculo, né? Ou quem escreveu a história. Aí tem a concepção de figurino, tem a concepção de maquiagem, é muita gente envolvida, e cada um no seu departamento. Muita gente é movida para que um espetáculo tome vida, né? Tome forma e saia em turnê. Então não é uma experiência comum. A atitude musical é diferente, né? Como eu disse, é como se fosse uma trilha sonora que você leva, você entrega, é um envelope que você entrega para o público, né? Todo um conjunto de sensações que o público tem, visuais, sensações sinestésicas e auditivas, não é? E no nosso caso, como nós trabalhamos com música, nós temos que acompanhar tudo que acontece em tempo real no palco. A dinâmica é outra, porque muita coisa acontece do dia, não é? Mesmo tendo um roteiro, mesmo os números sendo muito bem ensaiados, porque há ensaios todos os dias, nós somos seres humanos. Então, como o artista que está no palco, ele está sendo, naquele momento, acompanhado pela banda, tudo é em tempo real. Se ele adianta um pouquinho algum número, algum movimento que ele está fazendo, um acróbata, por exemplo, se ele adianta um movimento um pouquinho, ou se ele atrasa um pouquinho aquele movimento naquele dia, porque ele é um ser humano, não é um robô, a banda tem que estar em cima, tem que estar ali cravada, 100% de atenção o tempo todo. E há sim, é tudo clicado, do começo ao fim,
Tudo clicado, tudo clicado. E nós temos sempre um band leader. Cada espetáculo tem o seu band leader. Esse band leader ele fica regendo a banda o tempo todo com um microfone, onde só nós da banda conseguimos ouvi-lo. Então se vai mudar alguma coisa em tempo real, se alguém fez um movimento que foi diferente e o band leader acha melhor repetir uma parte da música, isso é tudo em tempo real. Então ele fala, olha, vamos voltar para a parte B. Vai para a parte A. 3, 4, foi. Então é tudo muito dinâmico e a atenção é sempre 100%. A gente tem que ficar muito ligado o tempo todo. É um trabalho de muita demanda, não só fisicamente, mas psicologicamente e emocionalmente também, tá? Não é um trabalho muito comum, não. Não é a mesma coisa do que acompanhar um artista, assim, um cantor, uma banda, né? Normalmente os músicos estão, por exemplo, quando alguém paga o ingresso para assistir um show de uma banda ou de um artista, você está em evidência ali, é só a música, né? Nós ali temos a música e temos um espetáculo todo acontecendo. No caso do Corteu, a banda ela fica o tempo todo em cena. Eu não consigo ver o baixista, por exemplo, mas eu vejo o band leader com o saxofonista, porque o show do Corteu, o espetáculo, ele é diferente. O palco ele fica ele é um palco que você pode assistir o espetáculo dos dois lados. É um negócio muito legal. E a banda fica nos 4 cantos assim do palco, né? Então quem está do outro lado, às vezes, não, dependendo do ângulo que a pessoa está na arena, ela não me vê, mas vê o outro músico, enfim. E quem está do meu lado me vê, mas não vê o músico do outro lado. É bem legal o negócio, é bem diferentão. Não é muito comum, não. É isso aí. Bom, eu entrei no Cirque du Soleil, eu tinha 38 anos. Esse ano eu faço 48 anos, ou seja, fazem 10 anos que eu já tô lá. Eu costumo dizer, eu comecei a tocar bateria muito criança, né? Comecei a estudar música com 6 anos de idade, com 8 anos estudava violão clássico. Com 8 anos eu comecei a flertar com a bateria, brincava um pouquinho e tal, mas com 10 anos eu peguei firme, estudei em conservatório, fiz toda a minha formação. E o Cirque foi o resultado de uma vida inteira tocando bateria e me dedicando à música. Então eu costumo dizer que eu não caí de paraquedas no Cirque du Soleil, né? Eu batalhei muito para poder chegar nesse patamar de atuação profissional. Resumidamente, eu fiz muita coisa no Brasil, né, no meu país de origem. Trabalhei com muitos artistas, vários artistas de vários segmentos, de vários estilos. Eu costumo dizer que eu sou um baterista vira-lata, né, aquele que se adapta a qualquer situação, porque eu segui os conselhos do meu primeiro professor, que me disse quando eu ainda era criança, e falei, olha, eu quero ser baterista, quero viver disso, gosto, é o que eu mais gosto de fazer. Ele falou, então você tá ferrado, meu amigo, você tem que estudar tudo e trabalhar com tudo que aparecer na sua frente, porque imagina naquela época, a gente não tinha essa coisa de se dar ao luxo de tocar uma coisa só, né? Para sobreviver de música tinha que tocar tudo, então tudo que foi aparecendo na minha frente eu fui abraçando, todas as experiências possíveis, né? E isso resultou numa situação de que lá fora, bateristas que trabalham dessa forma, né, em vários segmentos, rock, funk, jazz, samba, etc, etc, são chamados de all-around, né, os bateristas que atuam em diferentes frentes. E eu, em função da necessidade mesmo, porque eu resolvi virar baterista e não era uma situação muito fácil, eu fui desenvolvendo, fui aprendendo a transitar em diferentes frentes, né? Tocando em grupos de diferentes estilos,
com diferentes artistas e diferentes situações. E essas experiências culminaram nessa minha primeira proposta de ingressar no Dralion, que foi o primeiro espetáculo que eu fiz, que era um espetáculo de world music. Eles precisavam de um baterista que fosse uma pessoa versátil, né, em vários estilos. Eu entrei em 2010, mas eu fiz a aplicação para entrar no Cirque du Soleil em 2008, ou seja, foram 2 anos de processo de audições e, enfim, todo o processo que deve ser feito. Na época eu trabalhava com o Fábio Júnior, com o Sá Rodrigues e Guarabira, depois com o Sá e Guarabira, e sempre dei aulas de bateria desde 1989. Estava tudo bem na minha vida, tudo bem profissionalmente, estava tocando bastante, trabalhando bastante, dando muitas aulas, porém eu queria mais desafios. Eu sou movido a desafios, né? Então chegou um momento na minha carreira que eu percebia que eu tinha me preparado para algo maior do que eu estava fazendo, sem desmerecer o que eu estava fazendo antes, que sempre aprendi muito com muita gente no meu país. Mas quando eu fui convidado para entrar no Cirque, eu cheguei lá e percebi que eu ainda tinha muito que aprender também, né? Trabalhar numa companhia que hoje é considerada a maior companhia de entretenimento do planeta Terra, num nível de cobrança muito alto, né? Onde você coloca à prova realmente todas as suas habilidades. Isso fez com que eu quisesse muito entrar e que eu aprendesse muito lá. É uma experiência incrível, uma experiência fantástica. Só quem está dentro sabe o quanto é sério esse tipo de trabalho, né? Muito bem. Como eu disse que eu sempre fui movido a desafios, esse é um sonho que eu estou realizando na minha vida, não é? Porque quando eu era criança, e lá atrás, falei para o meu professor que eu queria tocar bateria para sempre que eu pudesse. Eu tinha um sonho de viajar o mundo tocando bateria, né? E estou realizando esse sonho desde 2010. Já tinha saído do Brasil antes, tocando com os artistas brasileiros e tudo, mas nunca com essa intensidade de trabalho e com esse nível de trabalho profissional. É isso.